Eu vou falar hoje sobre o sentimento de tristeza. Por que eu vou falar sobre a tristeza? Porque eu tenho depressão. E na depressão, o sentimento que a gente mais passa, o tempo grande, a maioria do tempo, é a tristeza. E é uma tristeza muito profunda. É uma tristeza assim que ela rouba a sua vontade de viver. É uma dor tão grande que chega a ser uma dor física. E é algo muito difícil porque muitas vezes você não consegue relacionar nada que você esteja passando. Às vezes na sua vida as coisas estão até que assim, todas bem, tudo indo certo, e de repente você começa a sentir essa tristeza tão grande e sem conseguir entender de onde ela vem, o porquê que ela vem. Isso é algo muito difícil. Eu chego a falar que você começa a viver uma morte em vida. E não é exagero, não. É muito difícil. Eu cheguei numa fase dessa a pesar 47 quilos, porque eu não conseguia me alimentar, porque não é nem só falta de vontade de comer, não desce nada, porque é como se você tivesse uma bola ali no seu estômago, e aí você não consegue se alimentar, você perde a vontade de sair. Eu não tinha vontade de ir para lugar nenhum, e olha que eu sou uma pessoa super animada para fazer as coisas com as pessoas, não tinha vontade de estar com ninguém. Minha vontade era só de chorar, o tempo todo chorar, tudo me dava vontade de chorar. Eu tinha muito sono, né? Sentia muito sono, como uma fuga até, porque quando a gente está dormindo é o único momento que a gente não sente dor. Então essa vontade de dormir o tempo todo é uma fuga muito grande. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia dormir o tempo todo, eu dormia até que pouco, porque eu acordava assim de madrugada e aí vinha toda essa tristeza de novo, essa vontade de chorar, junto vem alguns sinais físicos como falta de ar, como taquicardia. Então ela é uma tristeza muito profunda que vai realmente tirando a tua vontade de viver. Em alguns momentos de muita tristeza e muita dor, eu cheguei a pedir para Deus, eu orava e falava: Pai, se for para continuar sentindo isso, tira minha vida, eu não quero mais viver dessa forma, porque não dá, não consigo mais. E ao mesmo tempo que eu tentava orar e pedir às vezes a presença de Deus, você não sente nada, você sente só um vazio muito profundo, uma vontade de chorar muito grande. Eu lembro que eu fazia pós-graduação em São Paulo, então algumas vezes que eu estava indo e que eu estava mal, eu estava dirigindo e pedia também, ficava pensando, passando pela minha cabeça: nossa, se eu capotasse o carro aqui, se tivesse algum acidente, eu não precisaria mais ficar sentindo isso. Então é algo muito difícil que você não quer sentir, porque você começa a ter essa briga de eu não posso sentir isso, eu tenho uma vida boa, mas ao mesmo tempo nada te faz ter um ânimo novo, nada te faz ter vontade de sair, levantar e fazer as coisas. É algo muito difícil. Só de lembrar eu chego a me emocionar, lembrando esses momentos que eu passei de muita tristeza. E tudo isso começou quando eu estava terminando a faculdade. Último ano da faculdade, que era para ser uma fase muito feliz, eu estava realizando um sonho, só que eu começo a perceber que eu não estou feliz, assim. E aí eu começo a sentir essa vontade de chorar vindo, em todos os momentos. Até num momento relacionei, é porque está acabando a faculdade, vou perder o contato com os meus amigos, vou voltar para casa, ainda não sei o que eu vou fazer. Só que de repente isso começou a ficar muito forte, ao ponto de eu só ter essa vontade de chorar. Eu não consegui começar a me paralisar. E aí eu voltei para onde eu fiz a faculdade, fui lá em Botucatu e fui conversar com um professor que me ajudou muito durante a faculdade. E ele, por ter conhecimento, ter uma mãe psicóloga e tal, a gente conversou e eu não conseguia conversar, eu só chorava o tempo todo. E ele falou para mim: você vai voltar para Campinas e vai procurar um psicólogo porque você está com depressão. Foi horrível ouvir isso,
Porque foi horrível. Além de todo o preconceito que existe em torno de falar que tem depressão, eu convivi com um pai que sempre teve depressão e a fuga dele era bebida. Então ele bebia muito e ele acabou dando bastante trabalho assim pra gente. E aí ele bebia, muitas vezes, uma grande parte do tempo ele não estava trabalhando. E aí, falar que eu tinha depressão me remeteu, assim, a ser igual ao meu pai. E aquilo acabou, foi mais um motivo de tristeza. Puxa, eu sou igual a ele, eu vou dar trabalho, eu vou ser um peso, eu vou ter essa vida que ele tem, que em poucos momentos bons e muitos momentos sempre deitado, sempre dormindo. Isso foi muito difícil. E aí eu procurei a psicólogo, né? E nas primeiras sessões, assim, eu só chorava, eu não conseguia falar nada. Eu só chorava, chegava chorando, saía chorando, até que a psicóloga falou pra mim: olha, você tem que procurar um psiquiatra porque você vai precisar entrar com uma medicação, né? Seu caso é complicado, né? Você está numa situação complicada e você precisa de uma medicação para te ajudar. E aí eu fiquei mais uma vez assim, sem chão. Poxa, vou ter que tomar medicação, vou ser dependente de medicamentos, vou viver dopada. Muitas vezes eu via meu pai dopado com os remédios e eu falava, vou viver assim, vou ser igual ele mais uma vez, né? E não conseguir ter uma vida ativa, né? Eu não conseguir me sustentar, não conseguir viver bem, né? E aí foi mais uma vez uma decepção comigo mesmo, né? Porque eu me culpava muito por ser assim. Mas procurei o psiquiatra, fui tomar a medicação, teve todo aí o tempo de adaptação com a medicação e durante tudo isso vai passando esse tempo todo muita coisa na cabeça da gente, né? Foi uma revolta, tive fases de revolta. Por que eu tenho que ter isso? Por que o Senhor me fez assim? Passando por isso, eu vou ter que ter uma vida desse jeito, né? Aquela briga entre a fé e o problema. Se eu fosse cristã de verdade, eu não sentiria isso, porque o cristão, ele está feliz, o cristão mesmo passando por dificuldades, o cristão está sempre feliz. Por que eu não estou feliz? Então eu não sou cristã de verdade, né? E as pessoas colocam muito esse peso na nossa vida também. Nossa, mas você tem tudo de bom, sua vida é muito boa e você tá triste desse jeito, como se fosse uma opção minha. Eu resolvi de repente que eu sou uma pessoa triste e vou viver triste, né? Então, passei por fases de muitas brigas comigo mesmo, não aceitação, nunca contava para ninguém, tanto é que mesmo eu passando por crise, eu emagrecendo, as pessoas não sabiam que eu estava passando por isso. Perguntavam se eu estava doente por questão, né, de ver na parte física, mas ninguém sabia que eu estava passando por isso e na frente das pessoas eu nunca demonstrei, porque eu sempre tive muita vergonha, né, de falar, eu tô com depressão e aceitar aquele olhar, né, fulminante da maioria das pessoas, que é o que acontece, né. Mas assim, Deus foi colocando pessoas, terapeutas maravilhosos na minha vida que foram me ajudando a entender muitas coisas que me levavam a ter as crises de depressão e a entender que eu ia ter que aprender a lidar com isso, porque não era uma coisa que eu tinha e que ia passar e ia acabar, não, era uma coisa que provavelmente eu teria que lidar pelo resto da minha vida. Nisso, através também do crescimento espiritual que eu também fui tendo, conhecendo, fazendo curso de espiritualidade, conhecendo outras maneiras de ter a minha intimidade, de aumentar a minha intimidade com Deus e também entendendo a minha função como cristã, o que é ser cristã de verdade, né? Essa busca de tentar ser parecido com Jesus. Isso foi me mostrando umas coisas assim, foi me libertando, não da depressão em si, mas assim, dessa cobrança que eu tinha de por que eu era assim, de não aceitar, e eu fui me aceitando. Poxa, eu tenho sim um problema, mas
Deus tem me dado tantas coisas boas, olha a minha vida, olha ao meu redor. E mesmo com a depressão, eu comecei a conseguir passar fases muito boas. Então eu falava, não preciso viver assim. Eu tenho um problema, mas eu não preciso viver dessa maneira, triste, eu não preciso ser uma pessoa inútil, eu não preciso ser uma pessoa que vai dar trabalho para as outras pessoas, né? E de repente eu também comecei a perceber uma sensibilidade maior para lidar com as outras pessoas, de me preocupar com outras pessoas, me preocupar quando eu vejo pessoas que estão passando principalmente problemas nessa parte psicológica, nessa parte de mente, né? E aí eu comecei a perceber que Deus estava também me tornando uma pessoa especial através desse problema que eu tinha que enfrentar. Então eu comecei a ver um pouco o lado bom disso, né? E aprender a lidar melhor com isso, perder a vergonha de falar para as pessoas. Eu não saio falando para todo mundo porque realmente muita gente não entende. Mas de compartilhar isso sem ter essa vergonha. Afinal de contas, uma das coisas muito legais assim, que eu consegui nesse tempo de terapia entender é que eu tenho depressão, mas eu não sou a depressão. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa cristã que tenta, busco conhecer cada vez mais a vontade de Deus, busco viver uma vida, tento cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Essa sou eu, essa é a Fabiana, não a depressão. A depressão são momentos que eu tenho que lidar, de altos e baixos, né? Mas assim, que todo mundo tem, isso não é uma coisa só minha, né? Às vezes um pouco mais profunda as questões, né? A gente leva, às vezes, quando tem a depressão, por um lado mais assim, difícil, mais triste, mas assim, mas isso não é quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, que gosto de estar com pessoas, que gosto de brincar, gosto de dar risada. Essa é quem eu sou realmente, né? Então, eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho um problema, sim, mas que me ajuda a cada vez mais entender qual é a minha função no reino e me ajuda a cada vez mais a tentar ajudar outras pessoas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês.